E, na sequência, então, eu passo a palavra à doutora Maria Brachado para as suas considerações. Professor, por favor, professora Maria, plateia da senhora. Muito obrigada, professor Sandoval. Quero cumprimentar todos os presentes na pessoa do desembargador Caetano Fonseca, razão que me traz ao Rio de Janeiro para fazer uma conferência pela primeira vez. Nós, mineiros, não somos muito convidados para poder vir ao Rio. Podíamos estreitar laços, desembargador. E o senhor, né, que há pouco tempo abrilhantou a nossa casa mineira, o FMG, esteve fazendo uma conferência para nós, por reciprocidade moral e de fidúcia, me concedeu esse momento para estar aqui aprendendo essa manhã. E, na pessoa da professora Adriana Mello, eu quero fazer uma homenagem muito especial às mulheres presentes, porque a professora Adriana é uma referência em Minas. Eu estou dizendo de Minas porque no meu estado a gente tem uma briga assim muito concreta sobre os direitos de feminilidade, e a professora Adriana é referência no enfrentamento da violência contra a mulher no estado de Minas e para o Brasil inteiro, porque foi, inclusive, a primeira intelectual a enfrentar as discussões sobre o feminicídio no Brasil. Então, é uma honra também dividir esse espaço com a senhora, representando aqui as mulheres presentes e, enfim, os direitos de feminilidade. Muito obrigada. É muito difícil falar depois do professor Valério, que eu considero um dos juristas mais geniais da nossa geração, talvez o mais genial. Tenho um carinho muito especial por ele, até porque ele, além de jurista, é musicista, ou musicólogo também. Então, nós compartilhamos uma mesma formação, eu também tenho formação em música, e eu acredito que essa turma das artes que vem para o direito faz miséria, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal. Então, ele é do bem. E também cumprimentar a minha colega de mesa, professora Marcele, e difícil falar depois dela, porque o Valério, na sua genialidade, quando fala, parece que eu estou sendo atacada. E ela é de uma delicadeza que, então, é difícil fazer aqui, está num contraponto entre esses dois, né, discípula e mestre, tentando aqui trazer um pouco do conhecimento de ambos, que são especialistas na área, falar de controle de convencionalidade numa mesa cujo criador do tema e do neologismo é muito complexo. Imagina com a discípula dele junto. Mas eu tenho escusas, porque eu sou da área de filosofia do direito, sou professora de hermenêutica, então a gente transita pelas dogmáticas e pelos sistemas jurídicos nacional e transnacional, multinacional, cosmopolita, que é onde eu quero chegar, com grano sales e com uma tolerância muito maior, porque a turma da filosofia do direito não tem que necessariamente apontar caminhos, né? A gente prefere problematizar, o que é uma zona de conforto muito prazerosa. Bom, o que eu trouxe para poder falar com vocês, e por isso fiz uma homenagem aqui muito carinhosa à professora Adriana, sobre o controle preventivo de convencionalidade no sistema de proteção aos direitos humanos na América Latina. E eu mencionei a professora porque nós temos uma decisão nova, do ano passado, que, para mim, professor Mazzuoli, é a última referência em se tratando de controle de convencionalidade, porque ela é muito radical. Na verdade, eu estou falando de controle de convencionalidade preventivo porque a Corte não atuou, né, no plano decisional. Ela atuou na sua função, porque a Corte ela acumula essas duas funções, não vou entrar no mérito aqui detalhado tecnicamente, mas a Corte ela é provocada, instada pelos Estados, né, pela Convenção, ela tem a competência consultiva, né? E aí o Estado da Costa Rica dirige uma consulta à Corte a propósito do artigo 54 do seu Código Civil, que diz respeito à identidade de gênero, porque, na verdade, o dispositivo, tecnicamente, diz respeito à alteração de nome. Esse artigo 54 equivale ao nosso artigo 58 da nossa Lei de Registros Públicos, que é de Lei 60, de 1967, antiquíssima, né? Até anotei aqui, é o artigo 58
da Lei 6015 de 73. Né? É uma lei quase da minha idade. Então, quando a Costa Rica questiona, né, e aí são várias questões que são postas, eu vou sintetizar aqui, basicamente, o pano de fundo da discussão é a identidade de gênero, né, o que define o gênero da pessoa, o sexo jurídico e o nome jurídico. E aí não pensem em nome social, porque nome social não resolve o problema. Eu estava na Casa Civil do governo de Minas Gerais, há 2 anos atrás, eu consegui conduzir um grupo de trabalho lá para poder fazer um decreto, editar um decreto do governador do estado, sobre o uso do nome social pela administração pública estadual. O que já não era novidade, porque nós temos aqui no plano federal o decreto 8727 de 2016 e o decreto 9278 de 2018, que trata especificamente da cédula do registro civil com campo próprio para o nome social. Então, o nome social não é a questão que a Costa Rica quer enfrentar e é a corte, sobre a qual a corte se manifesta, né? Não estou preocupada em ter na minha carteira de identidade o meu nome e me chamar também João, Maria e João. Não, não é isso. Eu quero me chamar João. São coisas totalmente diferentes, porque eu não quero ter um nome social e um nome jurídico como se o nome social fosse um nome fictício. Lá em Minas, nós tivemos um projeto implantado no BDMG para estagiários, cujo nome desses estagiários, nós tínhamos um número de estagiários, que eram entrevistados, eles eram pessoas trans e tinham o direito de serem considerados pelo BDMG como o gênero que pretendiam. E ninguém da nossa equipe de trabalho sabia qual era o sexo. Não importava. E nem o nome jurídico. O nome que nós adotamos ali profissionalmente no âmbito do BDMG era o nome que eu não chamei de nome social, era o nome jurídico no âmbito do BDMG. Bom, então, em 2018, especificamente em março, Valério, 2018, a Corte conclui, inclusive um parecer belíssimo, que vale a pena ler assim, com lupa, porque tem sacadas geniais sobre dignidade da pessoa humana, sobre o conceito de identidade, sobre identidade como a concretização da personalidade. Não é possível personalidade sem identidade. Nós confundimos isso muito por causa da nossa tradição civilista, dessa necessidade do personalismo civilista, dizer que o indivíduo é para a sociedade e não para si. Ou seja, nós temos um déficit de compreensão de personalidade que até hoje o Código Civil não foi interpretado nem conforme a Constituição, muito menos conforme as convenções internacionais, tratados internacionais. Então, como nós temos esse déficit conceitual, o parecer é belíssimo, no sentido de, inclusive, firmar esses conceitos sob o ponto de vista de uma filosofia, de uma teoria do direito, que falta, Valério, se você me permite, aqui já começando com uma crítica, porque o bom da filosofia é poder realmente criticar sem maiores comprometimentos, não estamos aqui para poder decidir nada, é o tal do recurso extraordinário, né? O recurso extraordinário, que é na 4666-3431, de 2008, que sacou, tecnicamente, uma impropriedade, que é chamar alguma coisa de supralegal. Rigorosamente não existe isso. Professora, amei a sua exposição. Isso daí é medo de entender que o direito contemporâneo caminha para o cosmopolitismo. Isso não é novidade. Kant escreveu isso lá no capítulo 1, na parte 1 da Metafísica dos Costumes, na Paz Perpétua, e Habermas tem escrito sobre isso, tem 30 anos. Então, quando o Habermas diz que, na verdade, quando a ONU contrata a equipe de juristas que vai escrever, né, toda a sua normativa, quem estava por trás desses juristas era Jacques Maritain, e que, portanto, nós juristas não reconhecemos juridicidade, né? Juridicidade como aspecto do que nós chamamos no alemão Sittlichkeit, porque nós continuamos tratando o tratado internacional como Moralität, ou seja, é um conjunto de normas que são muito sedutoras, elas são muito fundantes, mas tecnicamente não resolvem a minha vida. Porque se o Supremo começa a aceitar, em última instância, que o juiz da primeira instância aplique a convencionalidade aqui direto, ele perde em segurança, perde em cinturão de normatividade no plano da aplicação do direito. Isso é fato. E, evidentemente, que a nossa Corte Constitucional não quer perder a autoridade. Por isso a dificuldade de fazer controle de convencionalidade difuso. Vejam, porque nós não admitimos que convenção internacional seja juridicamente norma. É aí que está o grande flanco de se discutir direito nacional hoje. Porque jurista, especialmente jurista brasileiro, não admite que convenções, tratados, normativas internacionais são direito como se lei fosse.
Eu não preciso de dispor de uma técnica enviesada que não está na Constituição Federal, nem no artigo 48, nem no artigo 59, nem no artigo 62, nenhum daqueles artigos está escrito sobre a legalidade lá. Isso é uma bobagem. Isso é amesquinhar a Convenção Internacional, porque, como disse bem aqui a professora, lá no parágrafo 2º, eu já tinha a solução, só que nunca o judiciário de cúpula desse país teve coragem de assumir o parágrafo 2º do artigo 5º. Porque dá trabalho fundamentar a decisão em nível principiológico. Porque convenção não é apelação em 15 dias ou agravo de instrumento em 10. Porque dá trabalho julgar com densidade um princípio que é totalmente aberto. Agora, não preciso de ir na convenção, não. Estou falando do princípio da moralidade, no artigo 37, estou falando do princípio da eficiência, estou falando do princípio da economicidade, do princípio da eticidade, que está no Código Civil atual, e que nós vivemos uma neurose, professor Caetano, no Brasil, ao denunciar ativismo judicial. Nós temos que chegar num acordo. Ou nós queremos que o judiciário promova normatividade concreta e consideramos que construção do direito é elaboração e aplicação, ou a gente vai entender que o judiciário não constrói o direito. Só aplica. E aplicar não é construir. Isso é uma bobagem do ponto de vista da hermenêutica filosófica. Está superado com Heidegger, com Gadamer, aquela turma toda que estava escrevendo no século passado. Hermenêutica jurídica, técnico-jurídica, é um fiasco para hermenêutica filosófica. Por quê? Porque quando eu digo que estou metodologizando compreensão, já estou compreendendo. Quando eu digo que eu tenho que usar um método sistemático ou uma interpretação conforme, eu já estou conduzindo a minha compreensão. Quando eu pego lá a lei 90, essa lei de controle de constitucionalidade, 9868, o artigo 28, parágrafo único, o controle de constitucionalidade e a interpretação conforme com ou sem redução de texto, eu já estou olhando o texto assim, eu preciso reduzir. Eu preciso tirar o desacato das atribuições do advogado, que foi um controle de constitucionalidade, com redução de texto do Estatuto da OAB. O advogado não pode desacatar. Está tentando com a nossa liberdade de expressão profissional, de passagem. Porque o advogado não poder falar em juízo é uma coisa complicadíssima. É pior do que o jornalista. O jornalista fala e muitas vezes faz um desfavor falando mal. Falando que STJ e STF, Superior Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça. E aí começa a confusão toda, ninguém entende nada do sistema judiciário porque é um desfavor. Agora, o advogado não. O advogado ele precisa de ir até as últimas consequências. E aí é a questão do limite, que a proporcionalidade é que vai dizer. Esse julgado, inclusive, ele tem uma fundamentação muito interessante no princípio da proporcionalidade, na sua versão germanista, inclusive, não norte-americana. Por que eu estou falando desse parecer? Não é um julgado, né? É a opinião consultiva número 24 de 2018. O Supremo Tribunal Federal já vinha com uma DI, professores, desde 2009, que eu anoto aqui essas coisas, inclusive para vocês que são estudantes, para poder anotar, ir lá e ler mesmo, leiam com carinho, para vocês verem, igual essa decisão que eu estou vendo aqui, que eu estava colando aqui da professora Marcele, cheio de recuo. Cheio de recuo, porque dá trabalho demais lançar premissa hermenêutica e adequar, e acoplar. Essa turma que fala que subsunção ficou para trás, eu posso dizer para vocês que essa maioria aqui não sabe nem o que é subsunção, nunca nem subsumiu. Joga a premissa, tira da cabeça uma solução qualquer e conclui. E não é teratologia. Não é teratologia porque a fundamentação não transita em julgado, eu só tenho o dispositivo. Como é que eu faço da fundamentação norma? Só se eu entrar com incidental. Por isso que o senhor Gilmar Mendes, numa zona de conforto, que era a fundamentação do julgado dele, veio com a tese do supralegalidade. Ele não botou no dispositivo, Valério. Ele não colocou no dispositivo, porque no dispositivo ele seguiu o voto do relator, que me parece que era o Peluso. E qual que foi o voto do relator? Aquelas regrinhas básicas lá do artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que esse país é tão maravilhoso que a gente muda o nome de uma lei, dá um outro número, era só poder o nome dela. Não mexe em nada no conteúdo dela. Aqui a coisa ridícula que está lá no artigo 4º, o juiz, na ausência da lei, usará analogia, costumes e princípios gerais. É bobagem, que não na ausência da lei. Já está usando princípios gerais para revogar a lei há muito tempo. Como diz o Carlos Aris Unifeld, eu pedi, inclusive, a autorização dele, que eu dividi uma mesa com ele uma vez lá na Fundação Getúlio Vargas, está nesse livro aqui, que eu pedi para poder citar. Isso aqui foi um livro que eu escrevi para concurso, Filosofia do Direito para concurso, que o CNJ passou a cobrar pela Resolução 75. O Carlos Aris, numa mesa comigo, dizia o seguinte: Maria, aqui no Brasil, foi uma turma germanista, fanática, entre elas, né, essa pessoa que, inclusive, eu admiro muito, do ponto de vista intelectual, que faz com o intelecto é outra coisa, né? Hitler está aí para poder dizer. Foi lá na Alemanha, gostou dessa brincadeira de princípio, trouxe isso para o Brasil sem qualquer responsabilidade, caiu no gosto pop e agora haja princípio para poder revogar a regra nesse país. Vejam, princípio, sob o ponto de vista filosófico, é bússola. Norma é mapa. Eu só vou na bússola se eu não tiver um mapa. O problema é que o jurista resolveu inventar uma coisa chamada norma regra e norma princípio. Não existe norma princípio, princípio é princípio.
Jean Boulanger já dizia isso na década de 50, Crisafulli, que Hebel, que do Working e Konrad Hess, não. São os franceses lá atrás, os italianos, já diziam da força normativa do princípio enquanto princípio. Ele não é norma, ele é princípio e tem força normativa de princípio. Né? E aí, quando Valério fala, vocês vão ter que estudar validade e vigência de novo, é porque os juristas querem tratar a validade só como validade formal e esquece que existe uma categoria que é a validade material. Tanto é que Kelsen, na segunda versão da teoria pura do direito, quando voltou, e aí perguntaram, e aí, Kelsen, o que você faz com a sua teoria pura do direito? Você teve que fugir daqui, senão você ia ser morto num campo de concentração. Foi dar aula lá em Harvard. Ele diz, a minha teoria continua mais pura do que sempre foi, porque fizeram dela o que quiseram. Tal como tocavam Wagner no campo de concentração. E daí? A obra de Wagner é menos meritória por isso? Kelsen, na segunda versão da teoria pura do direito, ele diz, uma norma que não tem um mínimo de eficácia não é válida. Não é válida porque a norma, para ser válida, ela tem que ter alguma possibilidade contrafática. Uma norma que diz é proibido respirar e é permitido respirar é igualmente inválida. Ambas. Inexequível. É impossível descumprir. É impossível descumprir. É impossível cumprir ou é impossível descumprir. Não é norma. Isso Miguel Reale, trazendo aqui para o Brasil o tal do tridimensionalismo geral, veio, né, numa inspiração, uma intuição, e fundou a escola no Brasil, conhecido mundialmente. Miguel Reale é conhecido. Então, a pessoa que é mais conhecida que Miguel Reale no direito mundial se chama Tito Fulgêncio. Inclusive, tem teses na Holanda sobre o breviário do possuidor do Tito Fulgêncio. E os brasileiros não conhecem. Então, o Reale, com o tridimensionalismo dele, né, fato, valor e norma, constitui o fenômeno jurídico. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo que o direito, enquanto ciência, analisa a realidade como fato, como valor e como norma. O Reale falou assim, não é a ciência que faz esse recorte didático. Isso não é um problema epistemológico, isso é um problema ôntico. O direito é um fenômeno que se constitui, de fato, valor e norma. Porque se faltar um desses elementos, não é direito. Pode ser qualquer coisa. Pode ser barbárie, pode ser conselho, pode ser religião, mas não é direito. Eu preciso dessa posição contrafática da norma. E a posição contrafática da norma, é o que diz que ela é contrafática, é o valor que está na norma. Só que nós não usamos esse tipo de categorias para poder exarar a decisão. Né? Não vou para a teoria geral do direito, porque eu fico seduzida a ir lá, para a hermenêutica filosófica e a teoria geral do direito, só para fazer a crítica desse recurso extraordinário, porque não existe supralegalidade. Não existe isso. Eu não preciso de lançar a mão de uma determinada categoria que empobrece a proteção cosmopolita do direito. Para poder ficar amarrando o negócio, é mais do que lei, menos Constituição. Mas essa convenção aqui, que é a nossa principal, é de 1969. Ela é de 69. Eu pergunto para o Gilmar, ela foi recepcionada ou não foi com quórum de maioria absoluta? Porque emenda a Constituição é a forma de atualizar a Constituição. Eu não tenho várias Constituições, eu tenho as emendas, é uma Constituição que é um documento único que paralisa o sistema, dá unidade e unidade axiológica ao sistema, unidade deontológica e axiológica. Como é que eu faço com a Convenção de 69? Com as competências da Corte de 69? Como que eu vinculo, né, o controle de convencionalidade preventivo da Corte, né, que foi a consulta partiu da Costa Rica. Como é que eu vinculo o Brasil? O Supremo correu lá e aplicou. Um mês depois. A ADI estava rolando lá desde 2009. Quando sai a OC 24 de 2018, o Supremo, inclusive com um voto belíssimo do Fachin, porque, na verdade, essa ADI, querendo achar o número dela aqui, primeiro foi julgada a repercussão geral, num recurso extraordinário 670422, peço que vocês lembrem desse recurso extraordinário, 670422 de 2018, porque quando sai a OC, o Supremo se adianta a enfrentar o recurso, que, na verdade, reproduzia o RESP 1626739 do Rio Grande do Sul. O STJ já tinha enfrentado a questão no mesmo sentido, mas o Supremo ainda estava enrolando para decidir, e a ADI 4275 do Distrito Federal, de 2009, que foi proposta pelo MPF. Muito bem. Numa interpretação conforme a convencionalidade do artigo 58 da Lei 6015 de 73, a substituição do nome e do sexo deve se dar diretamente no cartório. Né? Não havia inicialmente um pedido de reconhecimento da solução administrativa do nome e do sexo em cartório. Foi o Fachin que abriu uma divergência, porque o MPF não tinha pedido. O MPF tinha pedido para poder fazer o reconhecimento do sexo, do gênero e do nome judicialmente. E aí, o Fachin disse, não, pela OC 24, o Brasil
que não quer vir aqui ser punido pela corte, porque à medida em que já tem uma opinião consultiva, né, a probabilidade de chegar lá vai ser já no nível de punição, Valério. Porque já, a opinião consultiva é a posição da corte. É res interpretar-se, exatamente. Ela já tem uma interpretação firmada. Se o Brasil tiver que chegar lá, ele já sabe, estamos cônscios de que estamos descumprindo uma posição da corte, ainda que não tenha passado pela comissão, ainda que eu acho que não tenha mandado para lá como um case. Não era um case do Brasil. Era uma consulta da Costa Rica. Muito bem. O Fachin diz, não vamos deixar chegar a esse ponto, porque, interpretando a convenção, o CNJ, isso que você colocou, é maravilhoso. Ele regulamenta, sim, e nem precisava regulamentar. Porque se eu reconhecesse esse direito cosmopolita como força jurídica, de juridicidade, não precisava de regulamento nenhum, não. E vou dizer para vocês, o cartório da Bahia, que é o cartório de Simões Filho, saiu na frente. Foi lá e regulamentou para aquele cartório, que foi primeiro no Brasil. Aí em Minas nós continuamos brigando. O povo quer casar, quer mudar o nome, quer dizer, porque essa opinião consultiva, gente, ela também se destina a discutir identidade de gênero e os direitos do casal, né, homoafetivo, ou casais do mesmo sexo. É por isso que ela é extensa e é belíssima. Eu estou falando aqui só do nome, que foi a primeira largada lá no Supremo. Então, o Fachin diz, não, vamos fazer, porque o CNJ, vejam só, em 2014, já tinha expedido editado 2 enunciados, o 42 e 43, na primeira jornada de Direito da Saúde. Eu participei dessa jornada porque eu tenho um grupo de estudos lá na Faculdade de Direito da UFMG de Direito à Saúde. E um desembargador nosso, acho que o desembargador Caetano até esteve lá com o Renato Dresch. Renato Dresch, por delegação do CNJ, é o responsável por toda a área de saúde lá em Minas Gerais. O Renato é do meu grupo de estudos. Ele e o Oswaldo Firmo, que é outro também, que se dedica às questões de saúde no Estado. E lá na primeira jornada, olha só o CNJ. Nesses enunciados, são enunciados curtinhos, um de 5 linhas, o outro 2 linhazinhas. Mas assim, a identidade não se confunde com anatomia. Identidade é condição do sujeito, anatomia é condição da natureza. É o objeto em mim, é meu corpo, é a corporalidade. Né? Tal como códigos ultrapassados, como o da Venezuela já foi, no sentido de dizer a pessoa é aquela que nasce com vida e forma humana, é uma coisa totalmente ultrapassada, porque o conceito de forma humana varia de acordo com a cultura que compreende forma humana. Né? Forma humana no Brasil, as mulheres girafas que usam aquelas argolas e tem o pescoço, né? Alguns é inumano, coisa estranha. Esteticamente, para eles é maravilhoso aquilo, lindo. Humano, demasiadamente humano. Então o CNJ já tinha pensado que a morfologia não importava, de modo que o que interessa é como a pessoa se percebe. E isso em 2014. Nós precisamos da Costa Rica dirigir uma consulta para poder voltar para o Brasil em 2018. O Supremo estava com o julgado andando lá desde 2009, porque o MPF tinha provocado em 2009 e não tinha tomado posição. Porque dá um trabalho danado se descredibilizar nesse momento. Ninguém quer. Esse tipo de leading case, ninguém quer enfrentar. Ninguém quer enfrentar porque acontece o que aconteceu em Minas Gerais agora. Nós temos uma candidata... E aí eu vou chegar no Legislativo, porque a questão é a seguinte, é como se as convenções nacionais só existissem para o Ministério Público, o Defensor Público e o Judiciário. O legislador não está nem aí para isso, até porque ele não tem, gente. Ele não tem fôlego intelectual, ele não tem alcance técnico para poder se preocupar disso. Não se ocupa nem essa coisa pavorosa que é o Estatuto no Estatuto esse negócio, como é que é? De pagar a mulher um salário para ter um filho, né, que foi fruto de estupro. Um salário. A mesquinha gente duplamente. Primeiro que você tem seu corpo violentado para poder ser uma parideira. E segundo que você tem que aceitar um salário mínimo para poder ter aquele desgosto na vida. E criar um filho que você não desejou, fruto de violência. Então, o Supremo vai e acata imediatamente. Nem acredito, 5 minutos. Supremo acata em abril, a OC parece que sai em março, o Supremo corre lá em abril e decide, no seguinte sentido, não tem que haver nenhuma intervenção médica, cirúrgica, psicoterapêutica, porque gênero não é doença. Aliás, as pessoas têm um péssimo hábito no Brasil de confundir diversidade e sexualidade com promiscuidade. Então, a pessoa é bi, ela é promíscua. Ela é trans, ela é promíscua. Ela quis mudar para ser, ela é promíscua. Não.
Não é o sexo segundo o que a Bíblia concebeu, né, do crescei-vos e multiplicai-vos, que é moralmente adequado, e o outro, todo outro tipo, é promíscuo. É promiscuidade. Nós temos que primeiro resolver esse problema canônico que ainda ronda o direito brasileiro e a jurisprudência brasileira. Eu me lembro do Cláudio Lemos Fonteles, que era o procurador-geral na época, né, que fazia aquelas questões todas no MPF, ele que foi o dono daqueles concursos todos aí, falando no final da década de 90, início desse século. O Fonteles, ele ia para a Rede Vida da Entrevista com um crucifixo vermelho aqui na lapela. E nunca negou a posição religiosa dele. Bom, fundamentar a decisão com a posição religiosa cria um problema. Eu vou ter que ter uma capacidade argumentativa de formulação um pouco mais sofisticada do que se eu for só a dogmática. É essa dogmática que eu digo, dogmática, né, jurídica, direito positivo. Então, qual que foi a posição da OAC e hoje a posição do Supremo, que não está sendo reconhecido pelo Ministério Público, porque o sujeito vai lá para casar, o Ministério vai falar, não, tem que passar aqui pelo processo, tem que ser ouvido, eu tenho que ouvir testemunha para saber se essa pessoa se comporta como mulher. Né? Porque João virou Maria, mas não está vestido de Maria. Mas quem disse que a indumentária é que define a subjetividade? Bom, qual foi o deslinde da corte? Sensacional, genial. Talvez seja o documento, né, da América Latina mais sofisticado do seu ponto de vista de definição de identidade, quando diz a identidade de gênero é aquela que é autopercebida contra qualquer forma cultural, social, de cisnormatividade compulsória. Não existe compulsoriedade cisnormativa, só técnico-jurídica. Se tecnicamente ele é considerado isso ou aquilo outro, porque assim se percebe, a decisão do Supremo Tribunal Federal é meramente declaratória, não é constitutiva, porque quem constitui esse direito é a sua própria percepção da sua identidade, da sua condição. Isso aconteceu em Minas agora, que era o exemplo que eu queria trazer para vocês. 5 minutos. A Duda Salabert foi candidata ao Senado, criou polêmica de toda forma, fiz até umas dobradinhas com ela, que eu também fui candidata, e a Duda não tá lá nem cá, porque um dia aparece de homem, outro dia aparece de saia, aí põe um batom, agora cortou o cabelo, e não sei do que. A Duda agora teve um filho. Olha a situação. A Duda é casada com a esposa, ele era professor Dudu até 2 anos atrás. Dava aula lá no Bernoulli, que é um cursinho famoso de Belo Horizonte, muito querido, professor de literatura, inclusive, foi muito bem votada para o Senado. Um dia a Duda chega no Bernoulli e fala assim, não sou mais professor Dudu, eu sou Duda. Duda Salabert, é assim que quero ser tratada. A esposa dela engravida na sequência. E Duda teve uma filha agora, Sol, 3 meses. Entra na escola e fala assim, eu quero licença maternidade. O problema de você firmar a premissa axiológica e pensar o direito do seu ponto de vista de validade material é o consequencialismo jurídico. Porque depois eu preciso de encontrar dentro do sistema, e aí, Valério, eu critico supralegalidade duplamente, porque quem continua vendo o direito como direito hierarquizado e não como direito reticular, não estou falando de Eric Jaime, não, nem a turma dos germanistas, não. Eu estou falando do Mário Lozano. Mário Lozano, que já tinha escrito sobre direito reticular, gente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Essa história de botar direito dentro da pirâmide, leia um texto do Lozano que chama O Fascínio da Pirâmide. Pega aí, tem em PDF. Ali o Lozano vai assim, de uma genialidade, assim, para com essa coisa neurótica, dessa sensação de estabilidade e segurança quando você põe na pirâmide, que a pirâmide trunca tudo, de baixo para cima não pode nada, de cima para baixo pode tudo. O problema é que o de cima para baixo é infinito, eu vou ao infinito, porque eu tenho uma normatividade mundial, como dizia Kant, lá na Metafísica dos Costumes, que ele diz, você tem que ter um direito cosmopolita para todo globus terráqueos. Não existe soberania para Kant. Então, essa supralegalidade também vai contra a própria concepção de direito reticular e de fontes do direito em diálogo, que é a tese do Eric Jaime, inspirado no direito reticular. Que isso já é coisa antiga no direito, desde o sistemismo. Desde a década de 70, quando Bertalan foi o primeiro a escrever sobre sistemismo no mundo, e isso saiu com seus dópodes para todo lado. Direito, biologia, Maturana foi lá, botou na biologia, o Luma trouxe para sociologia, Canaris trouxe para a teoria positiva do direito, e por aí vai. Então, eu queria trazer essa OC 24 para que vocês não tenham mais, já estourei 10 minutos, para que vocês leiam esse texto com muito carinho, porque aquilo ali, primeiro, é uma aula de filosofia do direito. Segundo, é uma aula de compreensão da ciência do direito, muito além do que nós estamos acostumados a ruminar aqui no Brasil. E terceiro, traz uma autonomia para o Poder Judiciário e para os órgãos de realização da justiça sensacional. Aí tem que ser uma segunda rodada aqui, professor, para a gente discutir ativismo judicial, construtivismo judicial e consequencialismo judicial, porque isso também é pauta do dia. Muito obrigada.